Bom dia, Robson, tudo bom? Bom dia, Wesley, tudo bem? Tá me Tudo escutando bem? bem? Tá ótimo. Por aí, como é que tá? Chuvinha boa em Tranquilo. Fortaleza? Como? Tá em Fortaleza? Estou. Ah, então tá na chuvinha boa aqui também. É, boa, foi um toró aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu tô procurando aqui aquela função onde as pessoas entram sem eu precisar aprovar, que vai ficar mais fácil. Mas a gente já pode começar. Nós tivemos 115 inscritos, aí provavelmente vai entrar uma parte deles, né? E posteriormente eu vou liberar o vídeo gravado para eles conferirem, né? Porque às vezes é uma pessoa que está em outra disciplina, né? Então dá um choque de horário. Então eu vou entrar agora aqui, vou É permitir só um que. instante. Como combinado, é a apresentação da UFC nova, né? Isso mesmo. Tá. Os alunos, até os professores, né? Os alunos, eles não têm a ideia do que a UFC Nova pode ajudá-los, né? E eles podem confundir com o Inove, que é a célula interna da UFC Quixadá. Então, principalmente quem for do primeiro semestre, ele entra meio perdido. Ah, Então, tá tudo, legal. tudo que a agência Inova tem para oferecer, ele realmente não sabe mesmo, certo? Então, vai ser bem Vem produtivo. cá, tu quer que eu te mande a apresentação? Porque aí tu passa, de repente eu não sei qual é melhor. Da outra vez você ficou passando, porque não deu muito certo daqui. Ou só o just in case, eu já te Pode ser, passo, pode ser. tá? Deixar, mas aí eu tô com ela aberta aqui também. Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos testar. Vamos testar se você consegue passar, que aí você fica com o controle, domínio, né? Vamos compartilhar. Engraçado que não vai a tela inteira aqui, É do celular ou do notebook? o notebook, mas Aqui no meu, né? No meu, quando eu clico em compartilhar, aparecem três opções: guia do Chrome, janela, tela inteira. apareceu aí. Apareceu. Mas só que eu não consigo botar a apresentação, no modelo apresentação, só fica nesse modelo Hum. Ah, aqui. então acho que é Tela cheia não fica. não fica. Não sei por quê. Estranho, né? Então pronto, eu passo. Eu fico passando, pode ser. Deixa eu ver aqui. Agora tem um detalhe, eu acho que eu não consigo permitir a entrada das pessoas e Não, passar. mas deixa fica muito ruim assim. Não, mas eu realmente acho que quando você clica em compartilhar com o Meet, que aparece aquele pop-up do Chrome, aqui no meu aparece de cara a guia do Chrome, que é isso. Aí bem do lado tem janela e bem do lado tem tela inteira. Tenta dar uma olhadinha, que tela inteira fica melhor mesmo. Tenta tirar o compartilhamento e colocar de novo. Como é que tu falou quando coloca o quê? Não, mas eu não consigo. Tá dando um problema que eu não consegui nem no meu próprio computador colocar. Hum. Realmente é. Não, então eu vou passando, então não tem problema não. Peraí, deixa eu ver. Ó, isso era para. É estranho. Pois é, estranho. Só que essa opção que eu falei é antes de você estar com a tela. Opa! Será que foi agora? Agora Foi. eu tirei do computador que tem no outro, foi agora, né? Foi, pronto, perfeito. Agora, até a qualidade melhorou. Sara, eu só fiz mudar. Vê se passa aí o vídeo. Vamos ver. Eu tô vendo sem o som, mas o vídeo tá perfeito. Tá sem som? Opa, o som apareceu.
das mentes brilhantes, os nossos profissionais. Pronto, tá perfeito, tá perfeito. Aí como é que a gente faz na hora do início para eu aparecer um pouco? Pronto, aí eu sugiro tirar, Tá. se apresentar um pouco, né? E tirar tudo e depois colocar de volta. Acho que fica melhor para o povo conhecer você, né? Tá. Pode ficar assim? A gente não te enxerga, assim, fica só, tá só a tela. Teria que tirar realmente a transmissão. Pronto, agora voltou. Pronto. Posso liberar o povo? Sim, pode. Pronto, já tem 62 aqui, tô achando ótimo. Vou liberar aqui. Tu pode tirar uns prints para depois mandar para a agência, me mandar? Manda Porque sim. eu preciso mostrar isso na agência lá. Manda, e eu mando também a confirmação das inscrições, que é um número bem a mais mesmo. Mais 5. Tá entrando. Oi, pessoal, bom dia. A gente vai esperar aqui só alguns minutinhos, só para permitir a entrada de mais gente. Eu estou tentando achar aqui aquela opção que libera sem precisar eu filtrar, que aí facilita a vida de todos. Mas, na verdade, não achei ainda. Estou vendo aqui sem configurações. Aqui, bom dia, pessoal. Permitir. Ó, tem mais gente entrando. Já gravando, mais 3. Ótimo. Quanto mais pessoas, melhor. Alguns minutinhos a gente começa. Transmissão, gravação, timer. Pronto, eu vou liberando manualmente mesmo, não tem problema não. Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui com 66, 67, 68 pessoas, entrando mais. Isso mostra como a gente tem perfil para inovação, para empreendedorismo, né? Queria agradecer o professor Robson, da Agência Nova. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco e já começar a apresentação. Para a gente fica muito feliz em sempre tocar nesse assunto, porque a UFC Quixadá é naturalmente entusiasta de inovação e empreendedorismo. Quando eu entrei na UFC, geralmente eu acolhi esses alunos na disciplina de empreendedorismo, e depois eu vi que isso não faz sentido, a gente tem que acolher desde o primeiro semestre, né? Até para que desde o começo da universidade eles já consigam exercer um pouco dessa atividade, principalmente para quando chegarem na disciplina obrigatória de empreendedorismo e na vida, para quando eles chegarem nesse momento, eles já teriam uma certa maturidade, né? Então, entrando na universidade, já falo das possibilidades de empreendedorismo e inovação, e agora, né, desde setembro do ano passado, se não me engano, também vamos falar sempre sobre a Agência Nova. Então, brigadão, Robson, a palavra está com você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, apresentando a agência da UFC Nova para vocês, em Quixadá. Meu nome é Robson Rocha, eu sou professor visitante na agência, na Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais, que mantém a UFC Nova. Eu fiz carreira fora do Brasil, 30 anos na Dinamarca, e depois que eu me aposentei, eu voltei ao Brasil. Trabalhei muito tempo com pequenas empresas, com startups, com internacionalização de startups, então eu tenho uma certa experiência com empresas de pequeno porte, mas também com de grande porte. E a minha área principal era a internacionalização de pequenas e grandes empresas, né? E hoje eu estou como professor visitante na UFC, mas também participo dos conselhos das câmaras de inovação pública e inovação empresarial da FUNCAP, né, a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Econômico, né? E hoje eu gostaria de apresentar para vocês a UFC Inova, que é a agência que começou praticamente há um ano e pouco atrás, na UFC, para dar apoio à inovação entre
dentro da universidade, né? Para dar suporte, dar apoio, acelerar, incubar, fazer a ligação do que está acontecendo com a universidade com a inovação, né? Porque inovação não é apenas a questão de você criar um novo produto, mas inovação é também você ser capaz de levar o que você criou dentro da universidade, em termos de novas tecnologias, softwares, produtos, processos para o mercado. E isso é algo que tem sido, de certa forma, deficiente nas universidades brasileiras. Não só nas brasileiras, eu acho que, de uma forma geral, globalmente, por muitos anos, a universidade esteve um pouco isolada do mercado, esteve um pouco isolada do que ela produzia para chegar como inovação e como criação de valor para a sociedade. E isso começou já há algum tempo a ser modificado em outros países, nos países centrais de primeiro mundo, essa relação já tem se intensificado, já tem se aproximado. E o Brasil está nessa esteira também, tentando se aproximar as universidades das empresas e do mercado, porque isso ainda é um problema muito sério na grande maioria, na maioria das universidades brasileiras, né? Você tem gente muito boa, tem gente extremamente capaz, criando novos produtos, criando novas ideias, novas tecnologias, mas muitas vezes isso vai parar num instante, né? Fica em termos de patente, ou fica marcado como um novo software, mas que não produz nada em termos de mercado. Então, a agência foi criada justamente para criar esse link, criar uma ponte entre os departamentos, entre os pesquisadores e o mercado. Tem sido muito difícil para os pesquisadores ter essa assim, ambidestridade, né? Que a verdade é a capacidade de você jogar dos dois lados, você ser tanto um bom pesquisador, um bom gerente de projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, mas também um gerente de projetos que possam inovar no sentido de chegar ao mercado, né? Que tem uma relação boa dentro da pesquisa e uma relação boa com o mercado. Às vezes você tem pesquisadores que são muito bons com essa relação com o mercado, mas não são muito bons em termos de desenvolvimento tecnológico, porque às vezes fica pesando um pouco para um lado ou para o outro. Então, a agência nova tenta melhorar essa capacidade dos pesquisadores de equilibrarem suas duas qualificações, né? De ser capaz de criar novos produtos, novos serviços, novas tecnologias, e, ao mesmo tempo, gerenciar isso, a evolução da tecnologia, o quanto pronta essa tecnologia vai estar para o mercado e fazer essa transferência tecnológica. E é isso a maior função da UFC Inova. E agora eu vou passar para o slide, eu vou tentar aqui colocar o slide aqui da apresentação, e eu vou dar umas paradinhas durante a apresentação, mas vocês vão ficar vendo o slide, certo? E tem um vídeo também para ver, eu vou comentar no vídeo e vou dando umas paradinhas quando necessário. E vocês podem também interferir, fazer perguntas se vocês acharem necessário, tá certo? Vocês estão vendo? Sim, sim. Tá ótimo. Está vendo a tela inteira? Tá sim, tá ótimo. Então, olha, a apresentação é sobre a UFC Inova, que é a Agência de Inovação da Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria de passar um vídeo apresentando um pouco da criação da UFC Inova. Dentro da UFC surgem o tempo todo soluções para os mais variados problemas do mundo. Das mentes brilhantes dos nossos profissionais saem ideias que não podem e não precisam ficar só no papel. Para crescer, para evoluir, para se conectar com o futuro, é preciso inovar. A Universidade Federal do Ceará é um passo importante do estímulo à inovação e ao empreendedorismo. O diálogo permanente com o poder público
e o setor privado, na intenção de contribuir mais diretamente para o desenvolvimento do Ceará e do Brasil. Especialmente nos últimos 20 anos, a UFC vem pensando em iniciativas para estimular o crescimento nessa área. E agora, as ações são unificadas. Surge a agência UFC Inova. É uma agência de inovação fundamental. Por quê? Porque a sociedade clama, os professores, os gestores falam que a pessoa precisa inovar. Agora você tem aqui, olha, eu estou pensando em fazer isso, está dentro. Vocês estão com dificuldade de escutar, né? Não, o áudio está um pouquinho chiado, está só um pouquinho ao fundo, mas dá para entender com a legenda. Ok, né? Tudo bem, então eu vou continuar. Que diretrizes da UFC, do Estado e da cidade. Então, essa é a meu ver, um grande. A Universidade Federal do Ceará. A criação de todo instrumento dentro da universidade que facilite levar a quantidade de conhecimento que a universidade produz, né? Que ela guarda, que ela produz novos conhecimentos. E qualquer instrumento que leve isso para a sociedade é muito bem-vindo. Então, eu vejo a agência de inovação cumprindo esse papel. Desde a criação do primeiro núcleo de apoio à propriedade intelectual, dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em 2004, foram muitas conquistas. Em 2010, foi criado o Núcleo de Inovação Tecnológica. Em 2016, com a atualização da Lei da Inovação, foi instalado na universidade o Comitê de Inovação Tecnológica, o COMIT. Em 2018, a UFC lança o Parque Tecnológico, abrigando empresas embrionárias de grande potencial. Em 2019, os frutos começaram a chegar. Foi concedida a primeira patente e veio o primeiro contrato de licenciamento de um produto desenvolvido pela UFC. E um ano depois, foi inaugurado o condomínio de empreendedorismo e inovação, oferecendo estrutura e ecossistema favorável para parcerias com empresas e ideias acadêmicas em desenvolvimento. Entre as startups que cresceram aproveitando essa estrutura oferecida pela universidade, está a Compre-Up, que em 2022 desenvolveu uma plataforma digital inteligente para compra de suprimentos para o mercado de alimentação. A empresa, lá do Parque Tecnológico da UFC, conta hoje com 7 colaboradores e tem ajudado muitos pequenos e médios negócios na gestão de compras. Quando nós viemos para cá, que é inevitável a gente chamar o próprio comprador, que é o dono de restaurante, que é o dono de dono de uma padaria. Então, quando você está num local como esse que eu faço uma fé, você já está respaldado. Onde é que você está, Fernando? Eu estou aqui. Quando ele chega aqui, ele vê que a gente pegou o apoio, a gente veio a nossa sala, ele vê que a gente passou por um edital, quer dizer, houve uma seleção. O projeto que vocês estão entregando aqui não é qualquer coisa. Então, isso, querendo ou não, esse guarda-chuva de proteção tem um respaldo, e isso melhora demais a imagem da gente, entendeu? Então, qualquer dúvida que a gente tem em relação ao evento, qualquer dúvida que a gente tem em relação a uma informação de tecnologia, então isso a gente procura e a gente está respaldado. Então, isso, na verdade, a gente cresceu, mas cresceu de uma forma organizada, planejada, né? Quantas vezes a gente queria dar um passo maior do que a gente queria? Então, não é claro. Né? Então, essa orientação é fundamental para a gente, foi fundamental. Tá? Uma coisa importante para colocar para vocês é que muitos estudantes têm ideias interessantes, têm projetos interessantes, e isso é possível você buscar recursos para desenvolver sua ideia dentro da universidade. É possível você buscar recursos para aprender como empreender. E isso a universidade está criando esse espaço. Justamente no Partec, em Partec, você tem essa possibilidade de ficar incubado dentro da universidade, desenvolvendo a sua ideia, desenvolvendo o seu projeto, e todo ano são abertos editais diferentes, com diferentes temas, editais para TI, editais somente para mulheres, por exemplo, pesquisadoras, editais de impacto, com projetos com impacto social. Existe uma variedade enorme de editais, os quais vocês podem tentar e até aprender a melhorar a capacidade de vocês de escrever, de organizar ideias, de tentar criar um determinado modelo de negócio para o seu projeto, e tentar o apoio da universidade em termos de recurso, de espaço,
de conexões. É isso, para isso que o UFC Inova existe, né? E é importante, às vezes, uma coisa muito interessante é o seguinte, às vezes você pensa, eu tentei uma vez, não consegui desistir. Não, você tem que tentar muitas vezes. Eu acho que uma coisa extremamente importante para quem quer empreender é a capacidade de resiliência. Resiliência é você, assim, ganhar um não, mas se erguer novamente e tentar, mais uma vez, para o pesquisador, como para o empreendedor, resiliência é fundamental, porque você vai receber muito não pela frente, sabe? É não do financiamento, é um avaliador que, de repente, você acha que não entendeu o seu projeto, é uma falta que você cometeu no seu projeto, mas você não estava muito consciente disso. Mas um processo de aprendizado contínuo para você desenvolver a sua ideia. E a resiliência é fundamental para você alcançar seus objetivos. De não desistir, de acreditar na ideia, é fundamental para levá-la à frente. E, às vezes, um outro detalhe, às vezes, uma vez que você consegue entrar no digital, é aprovado, consegue algum recurso para isso, e torna ainda mais fácil você conseguir ir para frente em outros editais e levar a sua ideia à frente. Você pode começar com 20 mil reais, 30 mil reais num edital, e no próximo você vai para 50, no próximo você vai para... Tem gente que começou um editalzinho de 80 mil reais e está com uma empresa valendo milhões hoje, depois de 4 anos. Eu conheço isso na prática. A gente começou com um editalzinho de 85 mil reais, foi para um de 100 e pouco, ganhou um de 600 e já está com a empresa valendo milhões. E a universidade quer isso. A universidade não... Sim, e tem algo bem interessante também. Por que a universidade faz isso? Porque a universidade também participa dos lucros dessas empresas, participa, tem propriedade intelectual sobre o que está sendo produzido dentro da universidade. Por exemplo, se você produz um software enquanto estudante ou enquanto docente da universidade, a quem pertence esse software? Hã? A quem pertence? Você sabe? Alguém gostaria de... Quem é o Kevin? Kevin falou que pertence a você, mesmo você desenvolveu dentro da universidade. Alguém discorda disso? Não. Pois, Kevin, você não está correto. Não depende. O software pertence ao UFC, sempre. O software, a tecnologia, o processo, tudo que é desenvolvido dentro da universidade, pelo corpo docente ou pelo corpo discente, pertence à universidade. Parece estranho, mas é uma universidade pública e é lei, não é uma questão da universidade. Isso é extremamente importante. Você vai receber apoio, você vai receber consultoria, você vai receber mentoria, você vai usar os recursos da universidade e, portanto, o que você está desenvolvendo dentro da universidade, a ela pertence. Mas você também tem direitos autorais, você é o autor da tecnologia, mas a titularidade pertence à universidade. E aí você pode ter, em termos de royalties, ou em termos de participação acionária e tal, isso é negociável com a universidade, o percentual que você vai ter dela. Isso é muito importante que fique claro desde o início da sua carreira como discente ou docente dentro da universidade. A universidade tem muito interesse que você desenvolva, dá muito apoio com essa agência em várias áreas, como eu falei, de mentoria, de financiamento, de incubação, de transbordamento dentro da universidade, mas ela também recebe... Wesley, eu gostaria de falar. Aí, professor, é super interessante essa fala, porque nesse momento, até por falta de conhecimento, pode circular assim entre os alunos, entre os professores, até algum questionamento que é natural de falar, se a universidade é dona, então eu prefiro fazer algo por fora. Aí o que é que eu geralmente digo para os alunos? Guarda isso e volta um passo atrás, refletindo no que o professor Robson falou. Ele falou sobre 80 mil reais no diminutivo. 80 mil reais é uma verguinha. Então, o aluno também pode estranhar e pensar assim, 80 mil reais é muito dinheiro. Não é. Para você colocar um negócio para frente, não é. Então, você
tem um desafio de captação de maturidade tecnológica, empresarial muito alto para que realmente seja algo que dê certo. E você precisa de uma verba que é alta. Então, assim, você já tem muitos desafios. Então, contar com a universidade, contar com o que a Agência Nova tem a oferecer, com os professores, é um mínimo, porque essa jornada não é uma jornada solitária. Porque se ela for solitária, ela vai tender a ficar sempre na ideia, que não é inovação, porque você não caminha realmente para uma entrega para o mercado, e a tendência é que você morra na largada. E é difícil até a gente ter, né, professor Robson, é difícil até a gente ter estatística disso, porque você começa com ideia, some, né, e a gente fica sem conseguir mapear se você consegue avançar ou não. Então, contar com a universidade, com a Agência Nova, é muito estratégico para você. É exatamente isso. Eu estou vendo alguns estudantes colocando. Na verdade, não é como sócio. A propriedade intelectual pertence à universidade. E aí, de certa forma, você pode pensar em sociedade que ela pode decidir o percentual, pode negociar com você o percentual que você vai receber da negociação, da transferência dessa tecnologia. Mas você não pode negociar essa tecnologia sem o acordo, sem negociar com a universidade. Por exemplo, o professor fala, mas eu desenvolvi um determinado software nas minhas horas vagas. Não. Se você for dedicação exclusiva, como docente, você tem a obrigação de colocar a propriedade intelectual no nome da universidade, né? Você nem entra o discente você entra como autor, mas não entra dentro da propriedade intelectual. Então, e o autor vai ter parte do que vai ser produzido em termos de lucro por essas tecnologias para a universidade. Mas para você desenvolver isso, dificilmente você ia conseguir ser um apoio da universidade. Essas novas tecnologias. E também, eu vou lhe dizer uma coisa, se você tem um amparo da universidade para desenvolver isso, vai ser muito mais fácil que outros investidores entrem para lhe dar apoio, para lhe financiar, para comprar sua tecnologia. Porque é como se você passasse diversos filtros durante todo o processo. São esses filtros que vão melhorando a tecnologia, que vão melhorando o produto, que vão melhorando... Às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas para transformar isso numa tecnologia que tem um modelo de negócio lucrativo, não é simples, não é fácil. E é todo esse apoio que a universidade dá, em termos de desenvolvimento dessas ideias, que você tem que utilizar e também retornar para a universidade, né, em termos de lucros. Alguma pergunta ainda? Tá, ok. Eu vou continuar aqui o vídeo. Assim, fundamental para a gente. Com apoio de assessoria direta de especialistas, a UFC tem estimulado seus inventores a depositar patentes. Quase 80 cartas patentes já foram concedidas e esse número não para de crescer. Nós desenvolvemos vários projetos em vários campos da química. Por exemplo, nós temos projetos em biodiesel, biolubrificante, cosmético, bioativos que são de câncer. A UFC Nova conhece muito bem o fluxo dos processos para o depósito de patentes. Além disso, ela conta com uma equipe muito ágil e competente que ajuda na tramitação dos processos e também para o preenchimento dos formulários de forma adequada. Sempre que temos alguma dúvida, imediatamente eles conseguem resolver e entrar em contato. No caso, quando tem algum problema de deferimento PNPI, eles entram em contato e tentam marcar a mentoria e acompanham os pesquisadores e também ficam presentes na mentoria. Um dos grandes parceiros é a Petrobras, que trabalha financiando pesquisas que deram origem a muitas ideias inovadoras reconhecidas pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A universidade está o conhecimento. Não adianta a gente pensar só no desenvolvimento no final da cadeia, no princípio de inovação, só desenvolvendo produtos, equipamentos, aplicação imediata na indústria, sem que tenha passado, né, por esse ciclo de desenvolvimento do conhecimento. Então, a pesquisa básica é tão importante quanto a pesquisa aplicada.
E só através da geração desse conhecimento que acontece na academia é que se chega à pesquisa aplicada, que vai ser empregada, utilizada nas empresas, né, em benefício na geração da inovação. Agora, a UFC Inova surge reconfigurada como uma agência, uma estrutura mais robusta, agora centralizando todos os projetos na área de inovação, empreendedorismo e parcerias entre empresas e a universidade. O objetivo é unificar as ações para articular e gerenciar processos de inovação e empreendedorismo na UFC, que gerem impacto social, econômico e ambiental. Para marcar esse novo momento, uma nova identidade visual, mostrando a face mais moderna desse time de profissionais empenhados em fazer a UFC e seus parceiros voarem longe. O UFC inova, promovendo soluções, transferindo tecnologia e empreendendo para transformar. Então, essa foi uma curta apresentação da UFC Inova. E a UFC Inova está vinculada à Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais, e é uma iniciativa exatamente para promover a inovação e o empreendedorismo dentro da universidade. Existe ainda um tanto quanto resistência de alguns setores da universidade, que eu acho, infelizmente, a essa questão de inovação. Vamos dizer, não, você está vendendo a universidade, você está se aproximando. É necessário, é bom. Por que você vai criar produtos, serviços, novas ideias, novas tecnologias e não levar isso para o mercado que está esperando? Por que você não cria novas tecnologias ou novos remédios, por exemplo, e não vai levar para quem está precisando desse remédio, ou para quem está precisando aumentar a produtividade das empresas? Mas também, como o Wesley colocou muito bem, não apenas essa inovação não vai apenas para o mercado, mas ela vai também para o setor público. O próprio Estado do Ceará, através da FUNCAP, duas pessoas muito importantes dentro desse ecossistema de inovação cearense, que apareceram nesse vídeo, que é o presidente da FUNCAP, diretor de inovação, eles também trabalham com o cientista-chefe do Estado, que é justamente aproximar a universidade do setor público, né, das necessidades do setor público. Por exemplo, um tribunal que precisa de um tribunal regional eleitoral, precisa utilizar a inteligência artificial dentro dos seus processos. Alguém dentro da universidade é muito bom para criar essa tecnologia, desenvolver essa tecnologia. Então, você aproxima, a partir de financiamentos do governo, a universidade do que é necessário ser desenvolvido para algumas secretarias de governo. Isso está acontecendo de forma muito intensa já há alguns anos, e esses processos têm sido têm tido um extremo sucesso na melhoria do serviço público, têm sido fundamentais para a melhoria do serviço público no Estado. E isso também tem que acontecer em outros departamentos. A universidade, eu vou mostrar, já está muito próxima de diversas empresas internacionais de grande porte no mundo, produzindo novas tecnologias, produzindo novos processos, encontrando soluções. Isso tem sido feito de forma muito intensa, e a UFC tem recebido milhões e milhões todo ano para desenvolver esses projetos de pesquisa. Mas ela ainda tem um problema sério, que é o desenvolvimento de algumas patentes, de algumas ideias que ficam dentro na estante sem chegar ao mercado. E é justamente quebrar essa resistência, ou quebrar os problemas da chegada dessas tecnologias para o mercado, que é o UFC. Eu vou mostrar alguns números mais na frente, vocês vão ver por que eu estou falando que, apesar do desenvolvimento que tem ocorrido nos últimos anos, ainda é problemática, ainda é um pouco deficiente essa questão do link entre a universidade e as instituições do mercado, as instituições públicas, né? Então, a missão da UFC Inova é justamente essa, promover a inovação. A inovação não é apenas a criação da tecnologia, não é apenas a ideia, mas é levar essa ideia ao mercado, ao usuário, ao cliente, ao consumidor, ao cidadão, né?
É a transformação do conhecimento científico em benefício à sociedade, a partir da integração entre a academia, a iniciativa privada e o poder público, como a gente colocou aqui recentemente. Como é que está organizada a UFC Inova? Ela tem 5 diferentes departamentos, né? Que é o COP, que quando você tem alguma ideia, algum projeto com empresas, com instituições, com poder público, isso tem que ser negociado, isso tem que ser feito um contrato, isso tem que ser desenvolvido entre as diferentes partes, na criação de parcerias. Isso é feito pela Coordenadoria de Projetos e Parcerias da agência. Quando você está criando uma nova tecnologia, você criou, ela está avançada, você precisa registrar o software, ou você precisa da patente de uma tecnologia, você tem que procurar a Coordenadoria de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para justamente fazer isso, né? Quando você quer se integrar ou se articular assim, em termos de mercado com outras, com empresas, e com instituições, o CORE está lá para justamente fazer essa ligação em termos de mercado. O COP está na criação dos contratos, na criação das parcerias. O CORE está quase como uma agência de marketing da própria agência da UFC, né? A COEMP já é uma coordenadoria de empreendedorismo, onde você tem assim a criação de vários programas de uma esteira para apoio das empresas juniores, para a criação do Empreende, que é um outro mecanismo de apoio às ideias e o que está acontecendo na universidade, e você tem o Parque Tecnológico, que é onde são incubados. Depois que você já avançou com a sua ideia, você tem um determinado modelo de negócio que você gostaria de desenvolver, você pode tentar ser incubado e receber o apoio do Partec para conseguir o seu escritório dentro da universidade, ou o seu escritório ligado a algum laboratório, nas diversas áreas do conhecimento dentro da universidade, né? Bom, aqui você tem um número interessante, né? Você tem dentro da universidade, nesses 70 anos da universidade, né? Mais de 70 anos da universidade, você tem 500 patentes registradas. Mas quantas... Esse número está um pouco defasado, mas não muito, certo? Você tem 82 deferimentos, você tem 50 softwares registrados, 2 desenhos industriais, mas quantos licenciamentos formalizados, quantas tecnologias foram transferidas para o mercado dessas 500 patentes? 3. Eu acho que agora está na 4ª, quer dizer, é um número absurdo, você tem 500 patentes registradas e você tem 4 transferências de tecnologia, que é o Elmo, aquele capacete que foi criado durante o Covid, eu acho que a maioria aqui conhece. Você tem, recentemente, a da tilápia, né, a pele da tilápia para ser utilizado em recursos hospitalares, como um recurso hospitalar. Você tem o Netshoop, que é um ketchup feito de acerola, e um outro produto que eu não estou bem lembrado agora recentemente. Mas você ainda tem um índice muito baixo de chegada, porque é como se você dissesse, eu tenho 500 potenciais produtos de inovação, mas, na verdade, eu só inovei 4 vezes, né, do que foi desenvolvido dentro da universidade e do que chegou ao mercado. Mas só isso já gera 100 mil reais em termos de royalties para a universidade, o que ainda é muito baixo ainda. Digo isso, você quer comentar? Interessante isso, porque até no dia a dia a gente confunde um pouco, a gente coloca a regra da inovação para baixo, né? Ou a inovação é a ideia, ou a inovação é o protótipo, ou a inovação é você no pitch. E, na verdade, a inovação mesmo é lá no final, né? É realmente ter essa informação que se relaciona, claro, com a comercialização do produto, né? A chegada ao mercado, a chegada ao cliente, a chegada à instituição pública é utilizar que essa tecnologia, esse processo, esse software seja utilizado pela sociedade. Antes disso, não é uma inovação.
Se você está só na patente, ela fica depositada anos e anos, você fica pagando a patente, ela não está dando lucro nenhum para a universidade, nem está sendo utilizada pela sociedade, né? Então, é só quando existe realmente essa transferência de tecnologia através de uma spin-off, de uma startup, de uma empresa que compra essa tecnologia, que a inovação ocorre. Isso é extremamente importante de vocês aprenderem esse conceito de inovação. Uma outra forma que a universidade se integra são os projetos de pesquisa e desenvolvimento. Vocês vão ver que tem empresas conhecidíssimas que desenvolvem produtos dentro da universidade da UFC, como a Lenovo, a LG, Samsung, a Ericsson, a Petrobras. Tem projetos enormes. Aí a tecnologia está sendo transferida, mas não em forma de patente. Isso é algo que está sendo feito dentro da universidade, mas já começa com o apoio das empresas, financiando a pesquisa. Sinceramente, eu passei 30 anos de universidade de primeiro mundo na Dinamarca e fiquei surpreso quando eu cheguei no Brasil, no PC, e os laboratórios do PC. Tem laboratórios muito bons, tem gente extremamente capacitada, né? Tem coisa que está sendo feita assim, num nível que não fica atrás de ninguém, sabe? Mas aí eu acho que os processos a gente está tentando melhorar para justamente beneficiar beneficiar esses pesquisadores e a universidade, consequentemente, levando o que está sendo desenvolvido em termos de ideias para as empresas e para a sociedade, né? Aqui salta, você tem quase 300 milhões, esse número já está defasado nos últimos meses, mas tem mais de 350 milhões agora em contratos de inovação, e tem mais de 190 contratos firmados com diferentes empresas de diferentes tamanhos. Ainda existe uma certa defasagem local, eu diria. A universidade, a UFC, está muito mais vinculada, ultimamente, às grandes empresas multinacionais ou às grandes empresas nacionais, mas tem um vínculo ainda precário ou fraco com as empresas locais. São poucas as empresas locais que têm vínculo com a Universidade Federal. Eu acho que isso precisa ser melhor trabalhado dos dois lados, tanto do lado das empresas que busquem a universidade, quanto a universidade crie novos portões ou novas formas de interação com as empresas locais. Mas, internacionalmente, nacionalmente, com grandes empresas, a Universidade Federal do Ceará já tem um potencial um potencial e uma prática muito boa nessas relações, né? Aqui, tive um probleminha aqui. Tem um crescimento grande de 32% do número de startups, né? Tem áreas transbordadas dentro do estado. Transbordada é quando você tem um parque tecnológico, mas algum laboratório, em vez de você ser incubado dentro do parque, você vai ser incubado num outro laboratório da universidade, numa outra cidade, ou em algum outro departamento que não necessariamente... É como se o Partec, onde a empresa, a startup ou o spin-off tem vínculos, acontecesse dentro de um outro laboratório, né? Também, em termos de subvenções, tem já 5,4 milhões, também é um número defasado, esse número já aumentou. Sempre estão ocorrendo novos editais, com novas fontes de subvenção para esses projetos, né? Tem cooperações tanto nacionais como internacionais com universidades. Eu, quando estava na Dinamarca, eu levei 2 estudantes daqui da UFC para a Dinamarca, e foi uma experiência muito boa para eles. E acontece o seguinte, é tanto um aprendizado em relação ao que fazem outras universidades no exterior, como também um aprendizado em relação às possibilidades que você tem dentro da UFC. Você, às vezes, fica impressionado o quanto a UFC está mais próxima do nível das universidades no exterior do que você imaginava. Muita coisa
Tudo bem, eles são mais ricos, têm mais recursos, mas o que é possível fazer na UFC está muito mais próximo do primeiro mundo do que as pessoas em geral imaginam. As pessoas, às vezes, se surpreendem muito com o que está acontecendo dentro da UFC. Eu fico com orgulho de estar participando desse processo, porque tem muita coisa mesmo boa, muita tecnologia, muita coisa interessante acontecendo dentro da UFC. Bom, então, como eu falei, você tem essas diversas áreas dos serviços, né, do parque tecnológico, onde você pode ser incubado. Tem, se você está criando, está próximo de dar entrada no registro do seu produto ou do registro do seu software, tem a coordenadoria de propriedade intelectual, tem alguém para lhe apoiar em termos da construção de parceria. Se uma empresa gostaria de ter uma parceria com você, você tem uma ideia, procure a coordenadoria de projetos e parcerias, onde eles vão te dar todo o apoio para viabilizar essa parceria, para viabilizar esse projeto, tem os contratos, tem tudo. Lembre que muita coisa a gente não sabe do que é possível fazer, nem do que se deve fazer. Então, é bom a gente ter esse amparo institucional para levar essas ideias à frente, né? E tem essas ações de empreendedorismo com os editais, com as empresas juniores, com o UFC, com o Empreende, tem uma série de... E também a gente está criando o Linka agora, que na verdade mostrar tudo o que está acontecendo dentro da universidade para as empresas, para o mercado, para as instituições, tentando criar uma vitrine mesmo de produtos e serviços do que está acontecendo dentro da universidade para o exterior, né? Você tem áreas estratégicas dentro da universidade, né, do parque tecnológico, mas isso não quer dizer que outras áreas também não sejam bem-vindas. Quer dizer, você tem a sustentabilidade, você tem saúde, tem recursos da terra, tem TI e tem energias renováveis, né? Mas, assim, é o centro das áreas, são as áreas estratégicas primordiais. Mas, se você tiver ideias fora disso, também são bem-vindas, né? E é possível conseguir financiamento para outras áreas. É muito importante que você esteja conectado, sempre olhando, olha, tem algum edital aberto. Às vezes, por exemplo, depois que a gente começou a propagar o número de editais e falar sobre essas possibilidades, aumentou muito a busca por esses editais. Um edital sobre impacto social, por exemplo, que antes você tinha uma média de 200, 100 e poucos candidatos, na última vez você teve 1.200, né? Isso mostra que uma quantidade enorme de pessoas está percebendo que as ideias delas podem ser levadas adiante e que a universidade dá apoio a isso. É claro, e quanto mais se procura, mais possibilidade a universidade vai buscar também para dar apoio a isso. Teve um estudante que teve uma pergunta, só um minuto aqui, como é que eu... Você pode falar, que agora, quem foi? Eu não consigo ver a pergunta aí. Você consegue, Wesley, ler a pergunta agora do... Eu vou ler, é porque quando a gente está apresentando, geralmente fica difícil de ler. Foi do Wagner. Tem uma pergunta. Eu tenho uma ideia de projeto e como faço para mapear a viabilidade? Tem algum recurso que a UFC Inova disponibiliza para dar esse passo inicial, ou para conversar, ou ter uma consulta, uma ferramenta, algo assim? Olha, a melhor forma de você fazer isso é você consultar o website da UFC Inova, e procurar todos os editais, as possibilidades que estão lá, e criar um grupo interessado entre os estudantes na sua ideia, e trocar ideias com outros estudantes, ou até levar uma ideia. Por exemplo, eu tenho uma experiência muito interessante com meus estudantes, que aconteceu, não aqui na UFC, mas na Dinamarca, há muitos anos atrás. Hoje em dia, essa tecnologia já está muito conhecida, mas eles ganharam milhões de dólares com isso. E é fundamental que isso ocorra dentro da UFC, né? É uma integração maior entre os estudantes de diferentes departamentos. Eu trabalhei sempre na Escola de Economia e Administração
nas universidades nas quais eu passei. E o que aconteceu um dia, os estudantes de administração têm mais ligação com o que é possível em termos de modelo de negócio, em termos de contrato, em termos da contabilidade dos controles de processo e tal. E eles fizeram um hackathon na universidade, os estudantes de administração, tentando arrumar alguma forma de financiamento, e falaram, não, nós vamos premiar as ideias mais interessantes, vamos dar apoio e mentoria para algumas, isso de estudante para estudante. Chegou um estudante que estava desenvolvendo um software, porque ele era apaixonado por carrinho de controle remoto, esse carrinho de corrida de controle remoto, e ele colocava um GPS no carrinho e controlava o carrinho, assim, controlava o percurso que o carrinho fazia, as curvas que ele errava, onde ele conseguia maior velocidade ou menor velocidade e tal. Os estudantes ficaram pensando, mas é interessante isso, mas qual o mercado para isso? É mínimo, né? Não tem como colocar isso em outras formas de controle, não. É porque hoje vocês já conhecem isso, está em todo lugar, mas na época não estava. E aí eles falaram, não, pode, não dá para colocar no celular, não. Aí eu disse, como assim? Não, você coloca o celular e a pessoa, quando vai correr, depois ela pode baixar a questão. Não tinha ainda esses relógios smartwatch, não, na época. Você pode, depois que você correr, fizer seu percursozinho lá na praia ou na cidade, no parque, você baixar no seu computador e você ver o quanto você correu. Aí o rapaz que desenvolveu o software, não, eu nunca pensei nisso, não gosto de correr, não, mas vamos tentar isso. A coisa deu tão certo, que eles venderam por mais de 100 milhões o software depois, e hoje em dia está em todo canto, né? Tudo quanto é smartphone tem, tudo quanto é celular tem. Eles conseguiram, como estudantes, se juntar, e ficou muito famoso isso, porque se juntaram essas ideias. Então, dentro das universidades dinamarquesas, os departamentos, as cantinas, são quase como um marketplace. Está todo mundo negociando ideias o tempo inteiro, e é muito interessante, né? Aí, professor Robson, aqui a gente tem uma grande vantagem. A UFC Quixadá, ela é um polo de tecnologia. E com toda magia tem uma responsabilidade. A gente tem um lado negativo de não estar conectado diretamente a outros cursos. Então, assim, como na minha vida pessoal também eu circulo por muitos perfis diferentes, eu já escutei, numa mesma semana, uma pesquisadora que está criando ideias para um edital sobre museu, sobre inovação em museu, não ter nenhum contato com alguém da tecnologia e nenhum contato com alguém de arte digital. E nós temos um curso de design digital e vários na área de tecnologia. Então, esse grupo inicial não necessariamente pode nascer só com as pessoas de UFC Quixadá. Você já pode sondar na internet, em grupos, e já começar com essa característica multidisciplinar, porque isso é muito valioso. E às vezes a gente não percebe, né? Se junta ali porque naturalmente estamos entre os amigos, né, os colegas, e talvez muitas oportunidades aí estão perdidas. Por exemplo, existe só um nível de observação aqui quase poética, literalmente poética. Existem algumas pessoas em Quixadá que fazem alguns encontros que eles chamam de poesia na pedra, que eles usam videomapping, projeções, na parte natural de Quixadá, que é linda. Se você reparar, não existe nada disso em Quixadá no sentido de mídia. Isso é uma mídia. Porque isso não é aproveitado em nenhum interior, em nenhuma capital. Videomapping e criatividade estão aí, são peças disponíveis. Então, é esse choque que vocês precisam ter para começar esse grupo e, sim, começar algo realmente que já nasça inovador, né? Possível só. Eu acho isso fundamental o que você está falando. Eu acho que isso pode ser utilizado, por exemplo, no Linka, que é justamente falar, você como estudante criar uma ideia e ter um marketplace. Olha, eu tenho essa ideia, gostaria de encontrar gente para desenvolver junto comigo e colocar a ideia, registrar aquela ideia, até porque a gente tem medo, né, da propriedade da ideia, né, de que não ser roubado, mas também é fundamental que a gente consiga desenvolver algumas ideias junto com outras pessoas. Então, pode ser muito interessante usar o Link, usar vitrines tecnológicas para buscar novos parceiros, buscar novos... Como aconteceu esse caso que eu estou falando.
os estudantes de administração não sabiam desse cara do GPS, o cara do GPS não sabia que podia virar milionário de uma hora para outra, né, desenvolvendo uma coisa que tinha um potencial enorme de mercado, mas que bastava ser transferido para um outro tipo de objeto, de sair do carrinho de controle remoto para o bolso das pessoas, né? Nessa época não tinha nem... E eu utilizei, era legal você chegar em casa, você fazer uma caminhada grande na cidade, uma corrida grande, e olhar, dizer, por onde eu andei. Hoje em dia está comum, né? Eu uso aqui esse reloginho aqui quando eu corro para saber quanto eu corri, a distância. Quer dizer, as coisas se desenvolveram bastante. Mas elas têm muito espaço para esse tipo de ideia. Mas, por exemplo, o que acontece muito dentro da universidade, às vezes os alunos, os professores têm ideias interessantíssimas, mas eles não têm um modelo de negócio para saber como é que eu vou levar isso para o mercado. Como é que eu vou transformar a minha ideia, que é brilhante, em algo comercializável? E essa necessidade de ser uma coisa mais interdisciplinar, né, de aproximar as diferentes áreas do conhecimento para que isso possa ser amplificado dentro da universidade. Professor, aí você acaba já respondendo o que o Rian falou aqui, ó. Tem um projeto que venho desenvolvendo solo há uns 2 anos aproximadamente. Como eu faço para ganhar visibilidade? Aí já está respondido, né? Não, às vezes não é uma questão de visibilidade, é uma questão de você encaixar isso que tecnicamente está funcionando em algum modelo de negócios. E olhar para o lado, para outras áreas, inspira. Por exemplo, o Netshoes, ele é de a beterraba, alguma coisa assim. São frutas, raízes, assim, que já existem no mercado. Eles tiveram a criatividade de embalar em um formato diferente e, a partir daí, conseguiu algo original e conseguiram a patente. Eu, particularmente, gosto. Eu já experimentei o Netshoes. Então, assim, o seu sistema, você tem que parar um pouco de pensar como técnico e chamar outras pessoas que têm uma visão de mercado para te ajudar, que é o que o professor acabou de falar, para que você encaixe a sua solução num espaço-tempo, num modelo de negócio que faça sentido, porque não é a questão de estar certo ou errado, de estar funcionando ou não funcionando, mas de ter esse tino de encaixar como negócio. Ou, se não encaixar, como ele pode mudar para que, de fato, seja um negócio. Isso é fundamental. A professora que criou o Netshoes é a professora Lucicleia, da Engenharia de Alimentos, né? E ela tem ideias assim o tempo inteiro, tem um grupo enorme, um laboratório grande lá na Engenharia de Alimentos, criando novos produtos o tempo inteiro. Mas ela fala, mas eu não sou uma pessoa de mercado. É o que eu estava falando, né? De ser ambidestro, né? Na verdade, ela não... Mas aí ela precisa de fazer a ligação com alguém que tenha essa possibilidade, né? Essa capacidade. E isso vai ser também para muitos estudantes. E eu fiz a mentoria das spin-offs o ano passado, que são as empresas que podem nascer de desenvolvimento tecnológico, né? São as empresas que saem da universidade e vão levar as novas tecnologias, as tecnologias desenvolvidas para o mercado. E eu vi que muitos professores têm ideias maravilhosas, mas que não sabem colocar isso num modelo de negócio interessante para o mercado, né? Ou não sabem transformar, não sabem como é que você vai escalonar essa produção para o mercado, como isso pode dar lucro. Então, é fundamental, às vezes, você está incubado no Partec para você receber essas mentorias, para você escutar novas pessoas, para você aprender dos exemplos ali que estão acontecendo na prática, né? Tá? E isso, olha, está acontecendo em termos de áreas transbordadas, que o Quixadá é um exemplo central dessas áreas transbordadas de muito sucesso. Muita coisa já nasceu em Quixadá e fez sucesso dentro da UFC, né? E que foi levado para fora. Mas você tem vários campos da universidade onde o Partec já está alcançando, né? E agora, o ano passado também, a UFC fez um acordo para criar o UFC Tech Hub, que é uma parceria de uma empresa, Neo Ventures, para montar o primeiro hub de inovação com
os institutos de pesquisa, né? Os departamentos, né? A criação de um ambiente propício à inovação. A inovação, mais uma vez, novamente, é a chegada desses produtos para a sociedade, para os clientes, para as empresas, para as instituições públicas, e parar de deixar... Porque, por muito tempo, o pesquisador pensava, não, minha obrigação é fazer pesquisa, é desenvolver a tecnologia e colocar aqui na estante para quem quiser pegar. Mas só que ninguém ia lá pegar. Muitas vezes isso não acontecia. Ele voltava para o laboratório, desenvolvia nova tecnologia, levava anos para chegar e depositar ali na estante. E justamente esse rubro de inovação quer pegar o que está lá na estante e levar adiante, né? Ajudar esse pesquisador ou esse estudante a criar um vínculo com o mercado, né? Algumas pessoas têm tido muito sucesso nessa empreitada, né? Então, a gente tem para isso, para quem quer ter uma ideia, um guia básico de propriedade intelectual. Muito frequentemente, a coordenadoria oferece cursos sobre propriedade intelectual. Se você tem alguma ideia, é fundamental que você aprenda logo. Como eu perguntei aqui, a quem pertence a sua ideia? A quem pertence o produto? Vai falar, a mim. Não é bem assim. Você tem direito aos royalties, a participar dos lucros do que essa ideia pode criar. Mas a ideia não lhe pertence, a tecnologia não lhe pertence mais a partir do momento que ela foi registrada. Ela tem que ser registrada como software ou como produto tecnológico, como propriedade intelectual da universidade, certo? Mas então é importante que a UFC Inova está sempre colocando no ar novos cursos em termos de aceleração, ou em termos de propriedade intelectual. Fique de olho na vitrine, fique sabendo quais são os editais que estão ocorrendo, o que vai... Todo ano, a FUNCAP, o presidente e o diretor que eu falei, o professor Raimundo e o professor Jorge, estão sempre atentos às necessidades da sociedade, ao que é possível oferecer. Por exemplo, eu estou ligado à FUNCAP, mas eu estive também a FUNCAP tenta receber dinheiro do governo federal, por exemplo, do FINEP, e a gente tentou recursos do FINEP, tiramos terceiro lugar no país e ganhamos 16 milhões já 2 vezes. O que acontece com esses 16 milhões? A gente recebe na FUNCAP, a gente cria novos editais para o impacto social, para mulheres, para pequenas empresas, para novas tecnologias, e redistribui esses recursos que vêm do governo federal. Então, durante o ano, são abertos diferentes editais o tempo inteiro, que você pode tentar transformar uma ideia nisso. E tem muita gente ficando muito boa nesses processos. E agora, com inteligência artificial, você se junta uma equipe, você vai trabalhando lá no Cloud, no GPT e tal, você pode melhorar muito a sua ideia usando esses recursos tecnológicos, né? Aqui, ó, Netshoop, que foi o primeiro licenciamento de patente, é justamente isso. Tinha patente, mas se ficar só na patente não é inovação, né? Mas ela foi licenciada para uma empresa para produzir esse Netshoop, quem provou gosta bastante. Agora ele está sendo renegociado, porque a empresa não levou tão adiante como eles gostariam, não distribuiu tanto como eles gostariam a quantidade de produtos, mas isso aí ele continuará no mercado ainda por um tempo, criando novos recursos para a universidade, né? Esse outro também é bastante famoso, que eu falei já, que é o Elmo, né? Que foi também um sucesso muito grande de pesquisa. É algo que, olhando assim, parece simples, mas é um grande desenvolvimento tecnológico que aconteceu dentro da UFC e salvou muitas vidas, né? Então, o escritório de projetos e parcerias, como eu falei, né, que tenta dar apoio a possíveis parcerias e desenvolvimento de projetos
com empresas e com instituições públicas externas. O Linka, que agora está sendo melhorado bastante para justamente colocar o que acontece dentro, cadastrar seu projeto, sua competência em termos de laboratório, projeto de extensão, startups e muito mais. Como eu falei, você pode, como estudante, dar uma ideia, você pode dizer, eu tenho uma ideia assim, assado, estou procurando estudantes interessados em melhorar meu modelo de negócio, ou aumentar minha equipe, e buscar recursos no edital que vai sair, ou que saiu agora. Pode usar essa plataforma justamente para tentar abrir espaço, né, ou abrir vínculos, criar vínculos com outros estudantes, com outros pesquisadores, com empresas. Quer dizer, ainda mais para quem está em Quixadá um pouco separado do PC ou do Benfica, justamente criar esse... Hoje está muito mais fácil, né, você criar esses vínculos dentro da universidade, mas em locais geograficamente distantes, né? Então, ó, se você tem uma ideação, se tem uma ideia, você pode procurar ter essas disciplinas de graduação sobre empreendedorismo, como o Wesley oferece aí, que já dá, mas tem outras dentro do PC, né? Você tem diferentes fases, né? Como se fosse uma esteira. Se você vai desenvolvendo para as ideias, você pode ir procurando o Empreende UFC, você pode ir participando de hackathons. Teve um hackathon que... O hackathon uma empresa tem uma instituição tem algum problema, gostaria de resolver isso. E você chega e apresenta, vai ter uma competição de diferentes ideias para solucionar aquela problemática, né? Isso tem sido feito de forma cada vez mais interessante dentro da universidade, convidando instituições e empresas externas à universidade para participarem, para oferecerem os seus problemas e a universidade entrar com soluções possíveis e tal, para que sejam financiados também essas soluções, né? E finalmente chegando aí na esteira, chegando lá no Partec, quando você quer desenvolver essa empresa para uma startup mesmo, com um CNPJ, entrada no mercado, com vínculos com outras empresas, no hub de inovação, ou em outras aceleradoras externas e tudo mais. Então, você tem vários programas sobre empreendedorismo dentro da UFC, você tem esse Empreende UFC com editais, né? Fiquem de olho nesses editais, por favor, é importante você estar ligado no que está acontecendo, né? Porque tem dinheiro disponível, mas tem também muita gente interessada. Então, quanto melhor antes você desenvolva essa ideia, você torna ela pública, você faz gente ficar interessante, melhor. Tem uma aberta agora. Justamente agora, esses dias, né? Tem 2 dias para enviar, o Wesley está falando aí. Até dia 20, 2 dias hoje. São 18. Inovando o UFC, justamente uma outra forma de você... é um hackathon justamente para dentro da universidade, né? Quais são os problemas que a universidade tem e quais são as soluções que você está oferecendo, né? Mas isso acontece basicamente para quem está vinculado à universidade, né? Os alunos, os técnicos, os professores, né? E são premiados com bolsas, treinamentos, capacitação e outros benefícios. É extremamente importante estar atento aos editais, mas também essas capacitações, né? Porque é onde você vai ter um monte de ideia de como melhorar o seu modelo de negócio, de como acelerar o seu desenvolvimento tecnológico, como melhorar os seus processos e tal. Essas capacitações tem muita gente boa dando esses cursos de capacitação, né? E tem aqui eu estava lá no ano passado, quando esses mascotes foram lançados, o auditório, que é grande, lá da UFC Nova, estava lotado com estudantes, tem um movimento já grande, já pulsante. Eu vou dizer, os estudantes que participam dessas empresas juniores, eles têm
isso já é documentado, eles têm um sucesso muito maior no mercado de trabalho do que os estudantes que não participaram, porque é justamente essa capacitação, os processos de capacitação que são fornecidos ou estão vinculados a os processos das empresas juniores que faz com que esses estudantes tenham um sucesso grande no mercado, tenham mais proximidade com as empresas, com as instituições públicas. Né? Aqui, ó. Então, a empresa tem na administração, na arquitetura, ciências biológicas, comunicação social, direito, tem em quase todas as áreas do conhecimento da universidade, você já tem essas empresas juniores funcionando. Aí, procurem saber dessas vitrines tecnológicas, do Linka. O Linka está tentando melhorar bastante agora, vai virar uma marca, né? E isso é fundamental para os estudantes que estão procurando parcerias dentro e fora da universidade, né? Aqui é um exemplo de hackathon que ocorreu dentro da universidade, que foi o TRE Ceará, e os estudantes que ganharam o hackathon ganharam bolsa e ganharam um estágio dentro do TRE para aplicar as soluções que eles estavam apresentando nesse hackathon. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Como teve essa greve na UFC, então a gente está bem no começo do semestre. Quem seria a pessoa ideal para articular, por exemplo, uma parceria com uma empresa para que as turmas de empreendedorismo, ao invés de criar algo do zero, eles poderiam criar um spin-off para uma empresa existente em funcionamento, ao invés inverter o processo. Ao invés de inovar do zero e captar recurso, a gente ficar em cima do recurso, entre aspas, e criar uma solução tecnológica para isso, um spin-off, a partir de uma investigação, né? Seria a Lívia, quem poderia me ajudar nesse sentido? A Camila. Camila, que faz muito sentido, né? Uma turma, não sei se é viável ainda, viu, povo? Estou só sondando aqui. Mas seria interessante, né? Começar com 5 turmas, cada uma vinculada a uma empresa, e toda essa pesquisa ser a partir de uma empresa real e um spin-off real também a ser criada. É quase que você está falando, é um hackathon, né? De certa forma, né? Seria isso, só que ao longo de uma disciplina, cada equipe teria uma empresa específica para trabalhar. Não seria um hackathon. Seria quase, né? A hackathon, porque de repente a empresa tem algum problema que ela quer solucionar e você está vinculando uma determinada equipe para isso, né? Exatamente. Ela já tem suas dores lá que estão paradas, e nós É. temos capacidade aqui criativa e tecnológica, de negócio. Aí resolveria tudo com uma proposta de spin-off. É porque geralmente a spin-off é pensada quando você já tem a solução parcialmente criada e você precisa levar. A spin-off funciona para transferir a tecnologia, né? Mas não para. É assim, é um passo. Mas eu acho que a ideia é interessante. Mas eu acho que passaria muito também como por empresas juniores, né? Que você está falando. Entendi. Tá? Mais alguma pergunta sobre o UFC Nova? Que mais ou menos essa era a minha apresentação geral aqui, ó, para falar sobre o UFC Nova, para procurem o site, procurem os editais, procurem os hackathons, estejam atentos ao que está acontecendo, porque está acontecendo muita coisa, os números estão explodindo em termos de sucesso da agência de inovação. Eu acho que está assim, eu acho que estão quebrando as resistências em relação à inovação que existia dentro da universidade. Eu acho que está todo mundo ficando muito mais aberto a participar desses processos, né? Porque eu acho que tem um potencial criativo muito grande no Ceará e no desenvolvimento tecnológico dentro da universidade que precisa ser desenvolvido, e a agência está trabalhando muito em cima disso, né? E está tendo sucesso nesse desenvolvimento, tá certo? Aqui eu paro na minha apresentação. Se vocês tiverem algumas perguntas, quiserem discutir mais alguma coisa, a gente pode continuar ainda um pouco. Por favor.
Algumas questões, dúvidas? O povo tá tímido hoje. Pois vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar, como tá as disciplinas também, tem uma pergunta agora. Qual a melhor estratégia para lançar o seu produto? Mas depende do produto, depende da ideia, depende do estágio de desenvolvimento, né? Depende em que TRL você está com esse produto, né? E qual é o modelo de negócio que você tem. Eu acho que a melhor estratégia é você tentar um aplicativo de aprendizado. Eu acho que você deveria tentar participar dessas aceleradoras, desses processos de apoio, porque tem um custo, né, para você colocar isso no mercado, em termos de onde é que você vai hospedar esse software, esse aplicativo, como é que você vai fazer o marketing dele, tudo isso. Eu acho que é fundamental você tentar se vincular a uma aceleradora, uma incubadora dentro da universidade, tentar concorrer dentro dos editais da UFC Inova, que tem todo ano. Agora mesmo, vários estão entrando, alguns são softwares, outros são produtos tecnológicos. Eu acho que é fundamental que você passe por um desenvolvimento mercadológico, né? Dos conceitos que você está tendo, que sejam julgados, porque às vezes a gente pensa que a ideia tá muito boa, está muito interessante, e aí, de repente, quando a gente coloca, vai discutir com outras pessoas, a coisa não está tão clara ainda como parece na cabeça da gente, né? Então, eu lhe aconselho a procurar a UFC Inova, o que é possível em termos de editais, em termos das competições, para levar isso adiante. Ou mesmo você tentar isso fora da universidade, né? Tentar o registro e tal, mas lembre de pensar também na questão da propriedade intelectual. É bom, como é um aplicativo, você está como estudante, é bom você levar isso para saber como legalmente você pode adquirir. Muitas vezes a universidade vai dizer, não, a propriedade a mim pertence, mas vai fazer uma sessão completa sem custos para você. Aí fica tudo legalmente estabelecido, né? E você fica com a propriedade do software. Tá? Não, não precisa ter o produto pronto, não. Alguém está perguntando, quando a gente manda a ideia, já precisa ter o produto pronto? Não. Justamente, às vezes tem só a ideia, tem um conceito, você tem que mostrar, olha, existe um problema que eu gostaria de solucionar, a minha solução é essa, eu tenho existe um potencial de mercado para a minha ideia, esse, e quais são os estágios de desenvolvimento que eu vou passar, em que estágio de desenvolvimento está o produto. Às vezes você só tem a ideia mesmo, né? Você tem o centelha inicial, que você entra só com a ideia. E você ganha lá, eu acho que está 130 mil o ticket inicial. A lógica, pessoal, é mais ou menos assim. Quando você fala, como é que eu lanço meu produto? Você lançar o produto é uma questão de marketing. Se o seu produto não for viável, não importa a sua verba de marketing, porque ele não vai funcionar no mercado, ele não vai ter aderência. Então, a nossa lógica é de quebrar isso em processos, para construir algo que seja inovador, escalável, saudável, lucrativo. A partir daí, o teu esforço de lançamento vai ser até mais reduzido, porque você vai ter, de fato, algo inovador. O oposto não é saudável. Você pode ter um produto que não é inovador e você vai ter dificuldade de ter aderência. Então, a gente ajuda nesse sentido, no cerne. A gente vai na causa, na raiz. Então, para encerrar, eu gostaria de pedir para a gente tirar um print aqui da tela, que as pessoas, se possível, abrissem suas câmeras para a gente tirar um print. É possível? Vamos, pessoal, vou tirar aqui preparar aqui para o print. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui no formato que aparece todo mundo. Planos, ajuste. Pronto. Todo mundo aí preparado? 3, 2, 1. Peraí. Cauê tá dando calma aqui. Peraí, homem.
O Igor está se ajeitando ali. Já vou piar também. Vamos Vai. trazer aqui. 10 segundos, 10 segundos. Vai, peraí. 3, 2, 1. Mais outra. 3, 2, 1.